Graça e paz, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 21 a... versículos 13 a 21. 1, de 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ó Deus, quão precioso é para nós sermos chamados teus filhos, tendo o nosso coração purificado pela obra do teu Espírito Santo, num lavar regenerador que modificou a nossa maneira de pensar, concedendo-nos fé para vivermos neste mundo de forma que agrademos ao Senhor com a nossa maneira de viver. Nós somos privilegiados, ó Deus, e sabemos disso, porque o Senhor teve misericórdia. Os méritos e a glória não estão em nós, mas no Senhor, o Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todas as coisas, que ainda assim olhou para pecadores como nós. Que privilégio, Senhor, podermos nos reunir como nesta manhã, junto com os teus salvos, filhos e filhas, para cantarmos louvores, para expressarmos a nossa gratidão, para reverenciarmos aquele que nos resgatou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Que honra para nós, Senhor, poder tomar a sua palavra nas mãos e poder nela meditar. Poder, Senhor, compartilhar a tua mensagem de salvação e as exortações que advêm dela, Senhor, para cada coração dos teus filhos e filhas, a fim de que todos nós juntos possamos sermos vistos neste mundo como os filhos de Deus. Permita então, Senhor, que nós aproveitemos bem toda esta honra, todo esse privilégio, nutrindo entre nós o amor cristão, fazendo com que a tomada da tua palavra
sirva de alimento para a nossa alma e nos capacite, nos equipe para sermos aqueles que o Senhor tem planejado para sermos. E que nisto, Senhor, o testemunho da tua igreja se espalhe para todo canto. E todos os teus eleitos, em todos os lugares, possam ser tocados pelo teu Espírito Santo através do testemunho da tua igreja. E juntos, ó Deus, nos reunamos e louvemos até aquele glorioso dia, quando o Senhor virá buscar os seus. Com gratidão no coração e temor ao mesmo tempo, nós tomamos tua palavra e suplicamos a iluminação. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já morou fora de casa, já morou no exterior, já morou longe do seu convívio normal, né? Imaginemos aqui que nós nascemos e fomos criados num determinado lugar, talvez aqui mesmo na Vila Buenos Aires, e por uma questão de trabalho, uma questão de necessidade, temos que migrar para outro lugar. Quão diferente seria para nós? Quão impactante seria isso? Né? Se a gente inverter a ideia, vamos pensar aqui naqueles que vieram dos seus outros países para viver entre nós. Por exemplo, os bolivianos, que saíram da Bolívia, obviamente, né? São bolivianos, saíram da Bolívia e vieram viver aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui no Cangaíba, e, né? Os haitianos, que por causa do terremoto ou por causa de perseguição lá, eles tiveram que migrar e vieram aqui para o nosso país e ocuparam partes de São Miguel, partes ali do centro da cidade, Glicério. Imaginemos os paquistaneses que estão vindo para cá, ainda estão presos no aeroporto porque não tem ainda lugar para ficar, e tem sido bastante difícil para eles também. Imagina isso. Comida diferente, língua diferente, gente diferente, costumes diferentes. Não é fácil. Não é fácil. Até o básico para eles é complicado, como seria para nós também, né? Imagina então eles vindo para cá e você indo morar na Turquia. Para não dizer Estados Unidos, porque Estados Unidos tem muito brasileiro lá, né? Mas na Turquia, vai morar no Japão. Imagina. Você não vai comer arroz e feijão. No Japão, arroz você vai comer, mas o feijão... E o arroz lá é diferente do nosso. Eu lembro que meu irmão, logo que ele mudou para os Estados Unidos, hein? Para facilitar a vida, ele mudou para os Estados Unidos, ele reclamava, toda vez que ele vinha para cá, ele queria comer feijão. Minha mãe fazia um prato só de feijão para ele. Ele comia feijão puro. Né? Mas por que não tem feijão lá? O feijão que tem lá é enlatado. E quando você acha em algum lugar, algum mercado brasileiro, não é o mesmo feijão que a gente come aqui, não é o carioquinha, não é o feijão preto. É diferente. Então, quando ele vinha aqui, ele comia feijão. Parecia maluco. Eu não posso dizer que tenho essa experiência. Eu morei 4 anos em Campinas, mas não conta porque eu morava no seminário, estudava no seminário, o máximo que eu ia era até a padaria. Às vezes tinha que fazer alguma coisa, ia lá no centro, comprava um livro na única livraria evangélica que tinha lá no centro da cidade,
comprava o livro, voltava para o seminário, e no final de semana estava aqui. Então, não conta, né? O meu único choque que eu passei, mas bem modestamente, foi quando, já casado, mudei para São Miguel, e lá em São Miguel, que é aqui do lado, eu não achava nada para comprar. Tudo que eu ia comprar, mas onde é que eu vou comprar isso? Porque acostumado aqui na Penha, né? Já sabia as lojas, já sabia os lugares e tal. Chegava lá, estava no centro de São Miguel, comércio maravilhoso. Onde que eu vou comprar isso? Não sabia. Graças a Deus, tinha um irmãozinho nosso lá, que depois mudou, veio para Hermelino Matarazzo, mas ele, comerciante lá, então tudo que eu queria comprar eu ia lá. Você sabe onde é? Ah, não, naquela loja ali tem 2 lugares. Esse aqui e ali, mas aquele lá é mais barato e tal. Ah, facilitou minha vida. E aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando, né, obviamente. Agora eu tenho mais dificuldade de comprar aqui do que lá. Agora eu conheço bem o comércio lá. Mas imagina só, é complicado você não ser daquele lugar e ter que viver naquele lugar. Mesmo que seja por um período, mesmo que seja um transitório. Não é fácil. Eu não sei se você reparou, mas Pedro está escrevendo essa sua primeira carta a um grupo de irmãos chamados aqui na carta, os da dispersão. Ele escreve para esses irmãos a fim de animá-los e fortalecê-los na fé. Nesse texto que nós temos aqui, ele ensina, né? Esse texto ensina para a gente que aquilo que a gente tem que conhecer, de tudo aquilo que a gente tem que crer. Então veja só, esses ensinos visam orientar-nos quem está em dúvida e ainda mostrar que depois da conversão, como é que a gente faz? Ou seja, quais são as implicações que alguém que recebeu Jesus como seu Salvador e foi salvo, as implicações desta salvação na vida desta pessoa? Então, é apresentado para a gente 2 implicações, ou melhor dizendo, mostrado aqui, discutido aqui por Pedro, que há 2 implicações depois que a gente é salvo. A primeira delas são as implicações práticas, do versículo 13 ao versículo 16. Dentro dessas implicações práticas, Pedro ensina para a gente que é preciso ter uma perseverança na espera do resgate pleno do Senhor. Veja aí que ele fala dessas consequências. Primeira coisa que você tem que reparar, que o versículo 13 começa com por isso. Ninguém começa uma conversa dizendo por isso, né? A gente termina a conversa dizendo por isso. Logo, o que é importante você perceber é que este texto, daqui para frente, até o versículo 21, está ligado ao texto anterior. É a consequência daquilo que foi dito até então, que é o tratamento, né? Pedro estava tratando aqui sobre a salvação, que foi promovida pela graça de Deus. Então, até o versículo 12, Pedro vai dizer sobre esta salvação. Nós vimos isso há 15 dias, há um mês atrás, né? No mês passado nós vimos isso, né? Por causa disso, então, por isso, prestem atenção naquilo que eu vou dizer. Pedro está dizendo mais ou menos isso, né? Por isso, as consequências de quem é salvo implicam em ter uma mente preparada. O termo aí, cingir a mente, cingir o entendimento, significa literalmente prender com um cinto.
Cingir aí é vestir no sentido de colocar o cinto. Por quê? Para nós isso não faz muito sentido, porque o nosso cinto serve apenas para segurar a nossa calça. Mas para eles que usavam aquelas roupas largas, aquelas roupas soltas, até para abafar, para impedir o calor da região, quando eles iam fazer algum trabalho, alguma coisa que exigisse movimento, esforço, eles prendiam aquelas roupas com o seu cinto. E assim ficavam preparados para trabalhar. Em português, na nossa forma de dizer, nós diríamos assim, arregaçar as mangas para o trabalho. Às vezes o trabalho nem exige que a gente arregace as mangas, mas a gente usa essa expressão para dizer, estou pronto para trabalhar. Quando a gente arregaça as mangas. É mais ou menos isso que ele está dizendo, que a nossa mente tem que estar pronta, tem que estar preparada. Nós precisamos ter, na nossa maneira de pensar, sempre pronto para servir a Deus. Por isso é exigido de nós sobriedade. Nós temos que lançar fora tudo aquilo que de alguma maneira possa nos entorpecer. Qualquer tipo de distração ou que roube de nós a nossa atenção tem que ser colocado para fora. Nada, nem ninguém pode estar entre nós e o nosso Deus. Mesmo as coisas boas, gostosas, não podem estar. E esse é um problema, porque à medida em que nós vivemos neste mundo, nós começamos a gostar das coisas deste mundo. E não é porque essas coisas sejam ruins em si mesmas. O que atrapalha é quando ela se coloca entre nós e Deus. Por exemplo, é proibido a gente ter uma casa na praia? Claro que não. Casa na praia é tudo de bom, não é? Oh, já pensou você, bom, agora não que está frio, mas com o solzão que fez esses dias passados aí, você na praia, tomando uma Coca-Cola, entrando no mar, né? Ia voltar todo mundo da minha cor, assim. Todo mundo. Não importa a cor da sua tez, ia ficar todo mundo homogêneo aqui, todo mundo negão. Maravilhoso. Mas quando você deixa de adorar a Deus, deixa de ir para a igreja, deixa de servir ao Senhor, porque tem uma casa na praia e você agora só serve para ir para a praia, isso está entre você e seu Deus. Isso começa a atrapalhar. Então, isso começa a entorpecer. E agora tudo seu é para casa na praia. Não, não pode. Você tem que estar com a sua mente pronta para o serviço do Senhor. E nada pode te atrapalhar. Ele ainda nos fala que é preciso ter a busca constante pela santidade. E nesse sentido, é necessário você ser alguém obediente. Filho da obediência aponta para essa vida correta digamos, em dois aspectos. Primeiro, ele vai apontar aí o aspecto negativo, ou vida sem um padrão ou molde do mundo. Você não pode entrar no molde do mundo, no padrão deste mundo. Ou seja, você tem que jogar fora a filosofia,
deste mundo, os ensinamentos propostos por aqueles que não conhecem a Deus. Porque isso é a formatação, todo mundo igual. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo diz que é assim que é para ser feliz. Ser feliz é isso aqui, ó. Isso. Pedro está dizendo que você tem que não se amoldar a isto. Ou seja, você precisa deixar esse molde. Paulo vai dizer que nós precisamos romper com esse molde. Ser transformado. Né? A ideia da forma, tá? Do molde, da forma. É exatamente isso que Pedro está falando, em outras palavras, mas é isso. O primeiro aspecto é o aspecto, não faça as coisas que o mundo diz para você fazer. Isso é ser filho da obediência, não fazer. E o aspecto positivo, né? É preciso que você busque a santidade, que você se torne santo. E essa ideia do tornar-se aí, esse verbo tornar-se santo, esclarece para a gente que santidade é um processo. É um aprendizado. É algo que vai sendo construído dia a dia. Não é automático. E nem é instantâneo. E eu acho que a grande frustração do novo convertido, pelo menos a minha, foi esta. Você sai do culto, né? No meu caso foi um dia maravilhoso em que eu recebi Jesus como meu Salvador. E eu voltei para casa, pisando como se estivesse andando nas nuvens. Oh, que alívio, o peso do pecado foi tirado. Ai, que maravilha. Oh, glória a Deus, agora eu sou santo do Senhor. E eu me lembro que eu entrei no quarto, eu tinha lido a passagem de Gênesis, em que Abraão encontrou com um anjo, né? E eu, Senhor, manda um anjo aqui neste quarto, Senhor. Eu quero sentir o Senhor. Depois, estudando melhor, eu percebi que Deus foi misericordioso e não mandar o anjo. Porque imagina só você encontrar um anjo dentro do seu quarto, para onde você corre, né? Não te fazia sentido. Mas na época eu estava, oh Senhor, oh, glória. Mas, durante a semana, eu pequei. Isso foi, como assim eu pequei? Será que eu não sou convertido? Será que Deus não tocou no meu coração? Não, eu não posso pecar e tal. E aquele conflito porque eu tinha pecado, provavelmente essa é uma grande frustração, mas depois você vai aprendendo que é uma construção. Não é automático. Não é instantâneo. É através da obediência à palavra do Senhor. A santidade tem a ver com obediência. Não com sentimento. Eu quero sentir o Senhor. Não é isso. É obediência. O que Deus mandou fazer, a gente faz. O que Ele disse para não fazer, a gente não faz. Isto é o processo de santidade. Por isso, Pedro vai evocar, então, para reforçar o seu ensino, um texto de Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Versículo 16, aí no caso da carta de Pedro, sede santos porque eu sou santo. E nesse caso ele está citando lá Levíticos, onde Moisés ensina o povo que a aliança firmada no resgate deles do cativeiro egípcio, implicava numa vida de exclusividade para Deus. Santidade é isso, ser apenas de Deus. Nem ser seu próprio, é ser de Deus. E isso é um processo, meus amados irmãos, que nós iniciamos quando recebemos Jesus como Salvador. Como se fosse o nosso desenvolvimento natural.
eu fico olhando, a maioria de vocês também tem isso, mas eu me lembro quando eu era adolescente aqui nesta igreja, né? A gente olhava para os nossos presbíteros, para os nossos... as pessoas que eram casadas, né? Nossa, eles tinham uns 40 anos, 45 anos, talvez, no máximo. Nossa, como são velhos. Nossa, eu nunca vou chegar. Nossa, vai demorar muito para eu chegar aos 45. Imagina. Quando eles iam jogar bola lá, a gente na quadra, a gente ficava pensando, nossa, os caras ainda jogam bola. Puxa, 40 anos, 40 e poucos anos, né? Nossa, os caras jogam bola e tal. Eu estou com 50 anos. Nossa. Bom, eu não jogo mais bola, mas o pessoal da minha época ainda joga bola. E eu nem acho hoje. Agora eu vejo a minha filha falando, pai, você está velho. Eu fico pensando, mas eu só tenho 57. Como eu estou velho? Não, você é muito velho. Você é muito velho. Né? Mas eu tive o privilégio de ver os filhos dos meus amigos crescerem. Eles nascerem, crescerem. E agora estão se casando. Estão tendo filhos. E você olha, você vê o desenvolvimento. Alcançando maturidade. E frutificando. Mas tudo começou lá na maternidade, quando ele nasceu. O natural é que ele cresça, que ele desenvolva. Ele já não nasceu idoso. Ele não nasceu já maduro. Ele nasceu criança. E aprendeu a andar, a falar, a correr, não necessariamente nessa ordem. E começou a brincar, e daqui a pouco começou a estudar, e se formou, e se casou, e agora tem filhos. Este processo de maturidade é semelhante à nossa santificação, que iniciou quando recebemos Jesus como Salvador. E começamos a desenvolver em obediência a Deus, servindo ao Senhor desde pequenos, vindo para a casa do Senhor, cantando louvores, aprendendo as histórias, crescendo no Senhor, na adolescência, servindo ao Senhor com alegria, com a força da nossa juventude, mas sem querer mudar a estratégia, sem querer viver a vida do mundo, mas servindo ao Senhor. Nos tornando jovens, escolhendo aquelas pessoas, menino ou menina, depende de quem somos, né? Que também serve ao Senhor, para constituir uma família, para servir ao Senhor. Santificação é um processo que vai se desenvolvendo todo dia na busca de obedecer a Deus. Foi assim no passado com o povo de Israel, é assim ainda com o povo de Deus espalhado em todas as terras. Então as implicações práticas são estas desenvolvidas aqui por Pedro. Nós precisamos buscar santidade. Mas há também, do versículo 17 ao versículo 21, há também as implicações teológicas propostas aí por Pedro. Se você olhar bem, ele vai falar sobre filiação. Deus é o nosso Pai Celeste. E nisso o apóstolo Pedro faz coro com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João e com Jesus nos seus ensinamentos, que nos ensinaram a chamar e a ver a Deus, a entender que Deus é o nosso Pai. Quando nós oramos a oração dominical,
nós estamos proclamando que Deus é nosso Pai. Não é apenas uma expressão, não é só um título, é a declaração e a busca que nós fazemos através desta oração, da nossa oração, pela ajuda do nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai. Mas este Pai, diz Pedro, e essa é a outra implicação dentro desta filiação, não é injusto, Ele é um justo juiz. Ele não inocenta o culpado. Ele não é tendencioso ou acoberta o erro, o pecado dos seus filhos, mas julga severamente aqueles que não são seus filhos. Não. Ele não faz acepção de pessoas. O erro é erro para qualquer um. Pecado é pecado para qualquer um. E quem determina o que é e o que não é pecado, não é a sociedade, mas Deus. Então, ainda que a sociedade diga que nós podemos matar nossas crianças, é pecado. Ainda que a sociedade diga, você pode trocar de esposa quantas vezes você quiser, é pecado. Ainda que a sociedade diga que se ninguém souber, você pode aceitar suborno ou promover suborno, é pecado. Porque quem determina o pecado não é a sociedade, é Deus. Sendo assim, Ele há de julgar todos um dia. Se nós não vivermos em santidade, aparecerá no dia do nosso julgamento também os nossos pecados. E ainda que não percamos a nossa salvação por conta do sacrifício de Cristo ser suficiente para todos os nossos pecados, é verdade, mas passaremos vergonha no dia do tribunal. Não andamos em santidade, como Ele, que é santo, exige de nós. Por isso, quando ele fala, essa palavra santo é aplicada a Deus, ela tem uma implicação diferente quando é aplicada a nós. Porque quando fala da santidade de Deus, fala da sua perfeição, da sua impecabilidade. Logo, ele não pode ter, se ele é santo, e ele é, não pode ter dois pesos e duas medidas. Ele tem que ser justo e santo. Seu julgamento tem que ser com equidade. E aí, Pedro vai usar uma ilustração, que eu preciso que você preste atenção nisto. Pedro desenha aqui um quadro de alguém, de um estrangeiro, de um chamado aqui de peregrino, que está de passagem por uma terra que possui conceitos e práticas muito diferentes dos conceitos e práticas que no país dele há. Esses conceitos e práticas desta terra que esse peregrino está passando são antagônicos àquilo que foi ensinado a ele
pelo seu Pai. Logo, não podemos fixar residência nesta terra. Por isso, peregrino. Por isso, forasteiro. Por isso, aquele viajante. Porque nós somos como o povo de Israel que estava montando tendas. É passageiro. A nossa vida aqui, neste mundo, é rápida. Daqui a pouco, nós vamos morar com o Senhor, para sempre. Então a gente não pode se acostumar com esta terra. Nós não somos daqui. Não adianta você querer viver comendo o feijão dessa terra. É diferente. É outro tipo. Não se acostume, porque você vai passar a eternidade na casa do Pai, na terra que Ele preparou. A gente tem que lembrar sempre, e lembrar um ao outro, sempre, que nós não somos daqui. Que esse modo de viver que está sendo apresentado para a gente, não é para nós, é para eles. Porque nós não somos daqui. Nós somos de lá. E lá, é o que é o nosso lugar, é santo, é limpo, é puro. Então vejam só, nesta filiação, que é o conceito aqui, é descrito para a gente que nós temos um pai, temos uma casa que não fica aqui, é lá. E temos que agradar não os moradores daqui, mas ao nosso Pai. Segundo conceito trazido aí, redenção. E Pedro insiste no seu ensino, mostrando o seguinte, que essa expressão aí do versículo 18, sabendo, versículo 18 diz, sabendo que não foi mediante. Esse sabendo faz um contraponto com o versículo 14, que diz que quando nós vivíamos na nossa ignorância. Então, lá a gente não conhecia, a gente não sabia, a gente não entendia, e aqui agora nós sabemos. Percebe? Não sei se dá para perceber esse contraponto feito aqui por Pedro, de propósito, porque ele está mostrando agora o seguinte, que lá a gente vivia nas paixões, porque a gente estava na ignorância. Aqui, não. Já transformado, nós fomos redimidos. Vejam que coisa maravilhosa. O Espírito Santo mudou a nossa maneira de pensar. E ele vai enfatizar aqui qual foi o preço desta salvação, dessa mudança. E ele vai de novo fazendo um contraste. Não foi com prata ou ouro, que eram os metais mais preciosos da época de Pedro. Esses metais, dos outros metais de sua época, eram os mais incorruptíveis, eram os mais duradouros, a prata e o ouro. Tanto é que eles são valorizados até hoje, né?
prata e ouro. Mas Pedro diz assim: mesmo estes mais valiosos tesouros deste mundo não são nada comparados ao sangue de Cristo, que é muito mais precioso, muito mais incorruptível, muito mais valioso e permanente do que a prata e o ouro. Então as melhores coisas desta vida não são nada, não são comparativamente nada perto do que Deus fez através do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Cristo, que é chamado aqui o sangue de cordeiro, como de cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz segundo na palavra de João Batista, perfeito, imaculado, exatamente como a lei o exigia, é muito mais. E foi o preço pago para te redimir dos seus pecados. Você não tinha como pagar. Ele pagou. Ele pagou. Essa redenção, esta compra, esse resgate feito por Jesus na cruz do Calvário, Ele quer te enganar. Ele quer que você goste de ficar aqui. Ele quer que você entre na onda, que você faça exatamente como os outros, que você curta aqui e esqueça de lá. Então, o mundo tem promovido algumas coisas bem interessantes, como igreja que não fala de pecado, não fala de santidade. Venha como que você estiver e fique do jeito que você quiser. Então, nós temos igrejas hoje que você pode ser homossexual e frequentar esta igreja e ser membro desta igreja. Você pode até casar, no caso de um homem, casar com outro homem nesta igreja e pedir a bênção do Senhor para o seu matrimônio, para o seu casamento. Ele quer que você se acostume com os conceitos daqui. E é interessante porque as pessoas migram para lá. Eu não sei se contei para vocês, mas eu pastorei uma igreja que nós fomos para um parque ecológico aqui, na verdade. E a igreja fez aquele piquenique gostoso, tal. E aí nós estávamos passando lá e vimos um grupo de jovens reunidos cantando louvores. Aí, né, ouvido de crente é que nem de tuberculoso, né? Tá cantando lá, meu coração transborda de amor. Oh, tem crente aí, tem crente aí. Aí foi chegando aquele grupo, né? Foi chegando, e o grupo lá cantando e tal. Aí, estava chegando. Aí quando chegou mais perto assim, tinha um menino segurando na mão do outro menino assim. Aí uma menina abraçada com outra menina. Aí os caras saíram devagarinho, e, né, voltaram lá para o nosso grupo. Sabe, às vezes a gente quer que você faça assim. E não é só isso, né? Eu estou falando isso porque... mas o mundo quer. Se você não lembrar que o sangue de Cristo é o preço pago,
Você vai dizer, o que é que tem? Por que não? E aí, o diabo tem feito uma coisa muito interessante, que é tentar colocar na cabeça da gente que a teologia do amor é a mais importante de todas. Então, eu vi esses dias na internet uma garota defendendo essas igrejas. Ela disse que saiu da igreja, ela frequentou a igreja evangélica, frequentou a igreja católica, depois frequentou a igreja evangélica, mas ela saiu das duas porque ela estava vendo que a igreja estava dizendo para as pessoas que era necessário ser santo. E ela disse, isso não é o ensino de Jesus, o ensino de Jesus é amor. Ame, 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 ame. Eu não sei que Jesus é esse que ela viu, onde é que ela leu isso. Porque é claro que Jesus ensinou o amor, mas não foi só isso que Jesus ensinou. Mas agora, a filosofia desta época é amor. Deixa amar. Tem amor? Então vale. Você está fazendo com amor? Então pode fazer. Você está matando por amor? Então mata. Não, ninguém falou isso, não. Eu estou inventando. Mas amor. Na verdade, não. Amor sem santidade pode virar libertinagem. Por isso, Pedro nos ensina então sobre redenção. Você foi comprado. Terceiro, a eternidade de Jesus. Ele diz aí que ele é o escolhido, né? E a palavra usada aí é prognóstico, que foi traduzido aí por conhecido, antes. Não tem apenas a ideia do conhecimento antecipado, tá? Mas sim, ela aponta para que você entenda que Deus, na eternidade, antes dos tempos, antes de começar o Cronos, já tinha decidido que Jesus seria o nosso Redentor. Dentro da Trindade, os três ali decidiram que Jesus viria um dia para morrer na cruz. Antes de ter criado qualquer ser humano ou qualquer outra coisa, Deus tinha esse plano. E Pedro diz, foi manifestado, né? Ou seja, aquele lá eterno, pré-existente, se manifestou no nosso meio. E não só no tempo de Pedro, mas no decorrer da história toda, seguindo o plano de Deus, com o nascimento de Jesus, lá na manjedoura de Belém da Judéia. Ele se manifestou. E nós o vimos. E vivemos com ele. Nós aqui, Pedro e aqueles que viveram na sua época. Mas a partir daí, a segunda pessoa da Trindade, encarnado, que morreu, verteu seu sangue para nos resgatar. Isto é importante você perceber que o plano de Deus, no decorrer da história, foi executado. Ele não ficou apenas imaginando o seu amor, falando do seu amor, proclamando o seu amor. Não, ele executou o amor. Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu para nos resgatar. Com isso, e finalmente, né? Quarto ensino teológico aí,
na de implicação teológica, é a consumação da obra, que está descrito aí com a ressurreição. Todo o Novo Testamento declara que a ressurreição é a coroa da redenção. A ressurreição de Cristo marcou o está consumado, o plenitude, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Pedro então diz que nós precisamos crer. Quem crê em Cristo tem que crer na ressurreição, porque ela culmina asseverando tudo aquilo que foi feito por Deus. A encarnação, a vida, a morte e finalmente a ressurreição. E o credo apostólico nos ensina que ele está em glória agora. Assentado à destra de Deus. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus e está reinando ao lado de Deus Pai. O objetivo disso tudo, para Pedro, é que nós possamos perceber e entender 3 coisas. Primeiro, Deus queria demonstrar o seu amor. Toda a obra da redenção foi feita por causa dos filhos de Deus. Para resgatar. Deus não inocenta o culpado. Ele não pode fazer isso porque ele é santo. Ele não pode dizer, não, tudo bem, o César é um cara mais ou menos, mas eu vou fazer de conta que ele não tem pecado. Então ele vai para o céu, porque eu vou fingir que ele não tem pecado. Deus não pode fazer isso. Então como é que ele fez para resgatar? Mandou seu filho para morrer no lugar de. Ele cobrou de Jesus a dívida e o pecado que era meu, que era seu. Primeira coisa que você precisa entender é que a obra de Deus foi consumada para mostrar o amor dele por você. Segunda coisa, Deus quer provocar confiança. Que você tenha confiança nele. Por quê? Deus tem um plano imutável e infalível que visa salvar um povo para si. Ele nunca abriu mão desse plano. Nunca. E se você recebeu Jesus como seu Salvador, sinceramente em seu coração, você faz parte deste povo, porque Ele te escolheu para isso. Fez você nascer onde nasceu, na família que nasceu, no tempo em que nasceu, para te resgatar. Pode confiar. Se até agora, desde a eternidade, desde o início dos tempos até agora, o plano tem dado certo, tem funcionado, você pode confiar que daqui para frente vai continuar funcionando. E terceiro, Ele quer alimentar esperança. Mesmo passando por limitações e sofrimentos durante o que ele chama aqui de esse tempo de peregrinação, é preciso repousar o coração na certeza de que
no fim dos fins dos tempos, seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você precisa alimentar a esperança de que você será redimido completamente quando Jesus voltar. Então, irmãos, a experiência da salvação descritas no texto anterior a este implica numa vida de santidade e de esperança. Se você abrir mão de qualquer uma destas coisas, você vai ter infelicidade. Não vai gozar do plano de Deus para a sua vida. Se por um lado vivemos como peregrinos em terra estrangeira, não devemos nos amoldar aos ditames desta terra. Por outro lado, a nossa filiação divina nos concede confiança e força para vivermos aqui com as convicções e práticas de lá. Mesmo sabendo que é difícil e às vezes doloroso, não podemos abrir mão destas verdades. Talvez a nossa oração agora seja clamar ao Senhor que nos ajude, que nos desperte, que nos fortaleça. Porque saber a gente sabe, praticar que é o desafio.